Veja que, obviamente, esse convite é um convite para a salvação. Então, a gente sabe que a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, não é? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, mas o salário do pecado é a morte. Essa separação de Deus, ela nos trouxe carga e sobrecarga, não é? Nós vivemos no mundo hoje, também não estou criticando quem está com esta enfermidade, ou enfermo, ou tomando medicamento, mas vivemos no mundo hoje do medo, não é? Das fobias. Medo é fobia. Medo no português é fobia, no grego é medo. E a gente sabe disso, que começou o medo lá com Adão. Já falei isso algumas vezes e a Bíblia fala. Quando Adão, depois que pecou, tentou esconder-se de Deus. Está vendo? O pecado emburrece a gente. E Adão tentou se esconder de Deus. E quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Ele disse, Senhor, eu tive medo e me escondi. Está vendo? O medo começou lá, logo depois do pecado. Então, veja, a gente tem convicção e certeza, esse texto que foi lido em João 15, mostrou que nós somos levados a Cristo por causa do Senhor. O Senhor nos leva, Ele nos leva ao Senhor. É Ele que nos amou primeiro. Não é? A salvação é por causa de Cristo, desse amor de Deus sacrificial na cruz do Calvário. E por isso nós aceitamos em parte, né? Esse aceitar não é você decidindo ir, é você sendo constrangido pelo Espírito Santo de Deus, sendo chamado, e ele é irresistível, você vai, então você vai e aceita isso. Então, o nosso maior peso, em tese, já foi resolvido, que é o medo da separação eterna de Deus. Então, você não precisa ter mais esse medo, né? Nós falamos na outra mensagem em Romanos, né, da outra vez, que não tem mais condenação para nós. Não é? Romanos 8:1 diz que não tem mais condenação para nós. Então não precisamos ter mais desse medo. E esse medo da morte eterna, em tese, esse desligar, ou não religar, ou não relacionamento mais profundo com Jesus e com a ação do Espírito Santo em nós, nessa reaproximação que Jesus criou na cruz do Calvário, essa falta de desfrutar de Deus que gera em nós essa vida meio sem graça, meio sem alegria, meio assim. A gente sabe quando você está querendo alguma coisa e não acha? Muitas vezes a gente quer comer alguma coisa e você não sabe o que é, né? Você tem vontade de alguma coisa que não é, porque a gente está querendo saciar o desejo, uma vontade. Então, muitas vezes nós estamos assim, procurando algo para fazer, e o que Jesus está mostrando aqui, que Ele é o único capaz de nos aliviar de toda essa carga e sobrecarga advinda do pecado. Obviamente que a gente sabe que o nosso pecado foi perdoado, que não tem mais condenação sobre nós, mas efeitos nocivos, colaterais desta separação de Deus ainda estão impregnados em nós. E por isso que muitas vezes a gente está querendo achar, ou buscar, ou acrescentar algumas coisas para tentar resolver isso, mas a gente não compreendeu o que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário e o que consiste esse convite todo.